Muito bem, vamos para o segundo assunto então. Vamos falar aqui sobre Alberto Neto e Coronel Menezes, né, Jenny? Tem também isso aqui na nossa pauta, correto? Correto. O Coronel Menezes criticou essa semana o deputado Alberto Neto por ter votado contra a PEC da reforma tributária, né? Rose, a gente tem mais informações sobre essa treta? Olha, foi bem pesado. O Coronel Menezes, anteontem à noite, abriu uma live, mais uma vez, e fez uma série de ataques. Aí nesse caso, ele estava no meio e havia duas fotos do capitão Alberto Neto ao lado. Ele fez ataques muito duros. A gente havia registrado que o Alberto Neto estava sendo alvo de ataques em função do voto dele contra a reforma tributária e, portanto, tudo que foi construído em favor da Zona Franca de Manaus. Não foi só o Alberto Neto, o partido dele, o PL, votou massivamente contra. 20 parlamentares quebraram essa corrente, né, de votar contra a reforma tributária, mas a maioria dos parlamentares do PL votou contra. E um dia antes dessa votação, a gente viu, repercutiu na mídia nacional toda, aquele fight lá em São Paulo, aí entre o presidente, o ex-presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio, também tendo como pano de fundo a reforma, né, um discordando do outro. Tarcísio, claro, fazendo convergência para que houvesse aprovação da reforma e o Bolsonaro defendendo que não, né, ali defendendo que não fosse votado e tudo mais. E eles mesmo filmaram e colocaram isso nas redes sociais, entendeu? Agora só um parêntese rápido aqui. Claro que o governador Tarcísio precisa agir com responsabilidade em relação à discussão da reforma. Se a gente está aqui tudo preocupado, procurando entender os detalhes da reforma em função das perdas do estado do Amazonas, imagina se o governador de São Paulo não está também, porque o estado dele também vai ter perdas, no CMS, uma série de coisas. Então, houve uma costura muito complicada para eles também, para assegurar o mínimo de perdas possível, né? Então, eu não podia perder a chance daquele texto que foi complicado de costurar ser aprovado, né, por uma birra ideológica. Então esse era o pano de fundo lá da briga deles. Ocorre que a maioria dos deputados do PL votou contra a reforma. Um deles foi o deputado pelo Amazonas, Alberto Neto. O Coronel Menezes, que também é do PL, partiu para esse ataque e ele não faz pelas costas, né? Essa é a vantagem do Menezes. Ele falou pontualmente que o Menezes traiu a Zona Franca de Manaus, traiu o estado do Amazonas, traiu a bancada federal, porque segundo o Menezes, aí ele mostra uns prints lá durante a live de um grupo da bancada federal, em que as falas do Alberto Neto seriam assim, favoráveis à reforma e dando a indicação que ele votaria também. O Menezes acusa, nessa expressão, o Alberto Neto de receber Pix do governo federal, e aí em relação às emendas, dias antes dessa votação. Então, para ele, no convencimento dele, houve algum acordo do Alberto Neto com o governo federal. E, nesse sentido, ele faz o ataque político ao Alberto Neto. E foi mais longo, né? Teve mais coisas aí. Ele botou vídeos dele próprio se defendendo, que ele sempre defendeu a Zona Franca, do próprio presidente Bolsonaro, que dava declarações positivas para a Zona Franca, mas havia toda uma política econômica complicada ali naquela situação. A situação tanto do Menezes quanto do Alberto Neto, quando se fala de Zona Franca, é complicada, né? É complicada em função da postura do presidente Bolsonaro durante o governo e agora ainda na reforma tributária. No entanto, eles estão aí em guerra interna e é muito além da reforma tributária, né, Jenny? Muito além desses interesses do Amazonas. O que a gente está falando de 2 pré-candidatos à prefeitura de Manaus.